Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu irei falar sobre esse livreto aqui. Na verdade eu pretendo trazer uma série de vídeos falando sobre esse livreto, né? Antes de mais nada te convido a, se você gosta desse tipo de conteúdo, né, se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha, tá? E compartilhe esse vídeo para outras pessoas. Bom, esse livro é um livro publicado pela Edições Vida Nova, tá? E o título é O que a Bíblia diz sobre o aborto, a eutanásia e outras questões médicas sobre o fim da vida, do Wayne Grudem. Aqui, logo na parte de trás do livro, né, que tem toda uma sinopse, vem informando que o Wayne, ele é PhD no Novo Testamento, da Universidade de Cambridge, e ele é doutor em teologia pelo Seminário de Teologia de Westminster. É professor, pesquisador de teologia e estudos bíblicos no Arizona, nos Estados Unidos. Eu já tinha visto algumas publicações, né, da editora desse autor, e já tinha lido, se não me engano, um outro livro dele, agora não me foge a memória qual foi. Mas assim, esse livreto aqui, gente, ele é maravilhoso. Se você quer algo super didático, objetivo e profundo, certeiro, esse livreto aqui com essas duas temáticas, né? São duas temáticas ao mesmo tempo, porque ele vai falar sobre a proteção da vida humana em dois estágios. Tanto no começo da vida, no útero materno, quanto no final da vida, né? No final dela, que é no leito do hospital. Então, assim, são duas temáticas muito pertinentes para os nossos dias. Eu acho, assim, imprescindível que nós cristãos venhamos estar munidos de conhecimento sobre isso, né? Em defesa, para nós sairmos em defesa da nossa fé. Tudo bem que, primeiro, nós não iremos convencer todo mundo. Não é o nosso papel, nós devemos nos lembrar disso, que esse papel de convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça pertence somente ao Espírito Santo, somente ele pode e tem esse poder de fazer isso, mas nós não podemos deixar de falar aquilo que nós vimos e ouvimos por meio das Escrituras, nós não podemos deixar de falar, de sair em defesa da nossa fé, de pregar a verdade de Cristo. Como eu falei, o livro é dividido em duas partes, né? A primeira parte ele vai tratar sobre o aborto e na segunda parte ele vai tratar sobre a eutanásia. Nós vamos iniciar com a primeira parte, porém eu pretendo trazer, como eu falei, uma série de vídeos, assim, em partes, falando sobre esse livro. Então, assim, na primeira parte, aqui logo na introdução, na parte 1, falando sobre aborto, ele vai trazer uma breve definição do que é aborto. O que é aborto, né? Ele vem com essa explicação, falando que o aborto nada mais é do que uma ação que cause a morte do nascituro, né? Que foi provocado a morte desse indivíduo, desse ser, dessa pessoa, né, ainda no útero materno. Então, não só a provocação da morte, como também a remoção dessa pessoa. E por que eu estou falando pessoa, ser humano? Porque hoje, o que nós percebemos quando os defensores do aborto se levantam, se manifestam, vem com o argumento de que o nascituro não é, na verdade, uma pessoa, né? Geralmente eles falam que é um acúmulo de células, que se não tem consciência, então não dá para ser chamado de pessoa. Isso faz com que tudo se torne uma discussão não relacionado a um ser humano, né? Mas a uma coisa qualquer, um objeto, e não uma pessoa. E isso é muito importante, né? Que fique claro que nós estamos falando de uma pessoa. E ao decorrer do livro, ele não vai usar a expressão feto, como nós aprendemos, né? Já desde a tenra infância na escola, né?
sobre o desenvolvimento humano e nós aprendemos, nós chamamos como feto, né? Nessa leitura aqui, ele vai o tempo inteiro chamar de nascituro, o que eu acho muito interessante. Eu nunca tinha ouvido essa palavra antes. Eu acho que isso deixa tudo mais próximo, mais compreensível de que não é uma coisa qualquer a qual nós estamos saindo em defesa, mas estamos falando de uma vida humana que está sendo formada, que está sendo gerada no ventre materno. Então, o aborto nada mais é que uma ação que cause intencionalmente a morte e a remoção do nascituro. É, antes de mais nada, uma ação intencionalmente. Por quê? Porque existe dois tipos de aborto. Existe o aborto espontâneo, né, que não foi causado, que não foi provocado, que simplesmente ocorreu, né, simplesmente o corpo rejeitou aquele ser que estava sendo formado, então passa a ser expelido, né? E existe aquele aborto que é provocado, que é uma ação provocada, uma ação intencional, causada intencionalmente, né? Que é quando a pessoa realmente tem a intenção de matar. E é por isso que diante das Escrituras, nós vemos essa ação como um pecado contra o mandamento não matarás. Né? Deus ordenou que nós não devemos tirar a vida do outro. Então, quem comete aborto, por si só, já está quebrando este mandamento na lei mosaica que diz não matarás. Então, o autor ele inicia falando das evidências bíblicas da pessoalidade do nascituro. Volto a dizer que isso fica muito óbvio nas escrituras, né, nas referências bíblicas que ele vai nos dar por meio dessa leitura, de que o nascituro é uma pessoa, é um ser humano que está sendo gerado. E aí o autor inicia falando que o nascituro é uma pessoa e deve ser protegido desde a concepção. Então, não é desde a 5ª semana, 7º mês, não, é desde a concepção. Né? Lembra lá da aula de biologia em que o espermatozoide se encontra com o óvulo, né? Os dois se unem, se fundem e então começa aquela divisão, né? Aquela multiplicação de células. Ali é a concepção. O espermatozoide encontra com o óvulo e então ali começa a ser gerada uma vida. É desde aquele momento ali que aquele ser já é visto biblicamente como uma pessoa. Então não é um acúmulo de células, não é ali um vazio não, ali já é um ser humano, já é uma pessoa e é vista como tal perante Deus. Ele traz uma referência bíblica, né, que se encontra no livro de Lucas, que é uma situação de encontro de Isabel com Maria, quando elas estavam grávidas. E aí o texto bíblico vai dizer o seguinte: quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: logo que me chegou aos ouvidos a voz da sua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Então, quando nós vamos para o texto bíblico, se nós observarmos a palavra, que é uma palavra em grego, prepos, e vai me perdoando aí porque eu não sou estudante de grego, né? Não sei se estou pronunciando de forma correta, mas aqui está por escrito brepos, que significa bebê, criança. Entendemos então que à luz das escrituras, aquele nascituro é visto como uma criança. Ela não tem diferença de uma criança fora da barriga, né? Ela é vista como uma criança, como um bebê. Então, ambas as crianças, seja dentro do ventre, seja fora dele, possuem uma mesma importância para Deus.
Então, isso significa que mesmo a criança ainda estando informe, ainda estando sendo gerada, não está completamente formada para Deus, não significa que ela é inferior, não significa que ela não é uma criança, que ela não é um bebê. Maria, quando ela estava grávida, né, e Isabel, quando elas estavam grávidas, que tem esse encontro, Isabel, então, descreveu que a criança, ela não falou um feto, ela não falou um acúmulo de células ou algo mexeu aqui em mim, não. Ela falou a criança, o bebê, mexeu aqui dentro de mim, na minha barriga. Então, isso nos faz entender que para o Senhor, que para a palavra, a luz das Escrituras, seja fora da barriga, seja dentro da barriga, seja já formada ou ainda estando informe, ambas possuem importância para o Senhor. Não há diferença, não há distinção de importância diante de Deus. Né? O fato de a criança ainda estar sendo formada não significa que ela não é uma pessoa à luz das Escrituras. É isso que a Bíblia está querendo descrever aqui com a palavra prepos, né? Com o sentido da palavra bebê, criança. Aí o autor ele vai citar que em 2004, alguns pesquisadores da Universidade da Flórida percebeu que a criança ainda no ventre, né, que o nascituro ainda no ventre materno, ele já conseguia distinguir a voz, né, dos progenitores. Ela conseguia reconhecer a voz materna, a voz de sua mãe. Inclusive que essa criança sabia distinguir música de barulho. Olha só que incrível! A ciência percebeu isso, né? Os pesquisadores identificaram isso, que a criança ali na barriga, o bebê ali na barriga, no ventre materno, ela conseguia distinguir a diferença de barulho para músicas. E não só isso, veja só o que ele fala aqui, que um outro estudo publicado pela Psychology Today em 1998 confirmou que os bebês ouvem e reagem à voz da mãe ainda no útero. Como que a gente vai dizer que é só um acúmulo de células, quando na verdade a criança já consegue distinguir a voz de sua mãe ainda dentro da barriga, ainda no ventre materno? E não apenas isso, a criança também consegue ser tranquilizada pela voz de sua mãe ainda na barriga. Então, ela consegue distinguir a voz da mãe e consegue ser tranquilizada ao ouvir a voz de sua mãe, ao falar com ela. Então, assim, não se trata de um ser inanimado, não é um objeto, não, a gente não está falando de um objeto, a gente está falando realmente de uma pessoa. E as Escrituras nos dão respaldo para isso. E sabe, eu até entendo quando um ímpio se levanta para falar essas baboseiras, porque o ímpio não teme a Deus. Eles não são eleitos do Senhor. Eles não ouvem a voz do Senhor, eles estão cegos. Mas daí, você ouvir um crente sair à defesa disso, a gente percebe que esse crente, ou de um crente que defende governos, propostas governamentais que infringem essa lei do Senhor, que infringem aquilo que está escrito, contido nas Escrituras, a gente entende então que esse crente possivelmente não seja um crente verdadeiro, genuíno, né? Ou que ele não conhece a palavra de Deus, né? Então, assim, é preciso lembrar, né, do que a palavra do Senhor diz, né? E aqui eu acho também fundamental dizer que nós não devemos ir porque o teólogo fulano falou, ou porque o cientista Bertrano falou. Não, é o que a palavra de Deus nos assegura. O que a palavra nos diz sobre determinado assunto. Eu devo ir porque os tempos mudaram, porque fulano de tal, que é referência, PhD, não sei o que, falou isso e ele tem razão porque ele estudou? Não, eu tenho que ir pelo que a palavra do Senhor me adverte.
pelo que a palavra do Senhor me diz. E olha também o quão importante é, muitas das vezes, você conhecer algumas palavras ao pé da letra, né? O quão importante é você estudar as Escrituras. É inadmissível nós que somos cristãos, por mais que você não seja um teólogo formal, como eu, por exemplo, não sou, mas é inadmissível que nós não busquemos conhecimento, não busquemos estudar. Olha aqui, eu não sabia sobre isso. Eu não sabia que essa palavra, quando Isabel se dirigiu a Maria, que ela estava se referindo ao bebê, né? A uma criança. E que, à luz das Escrituras, não existe distinção, né? Ela se dirige tanto ao bebê na barriga, Isabel, né? Se dirige ao bebê na barriga, a palavra brepos, quanto em outro momento nas Escrituras você vai ver o nascimento de Jesus com a mesma palavra, brepos. Então, Jesus já tinha nascido, não há diferença. Brepos na barriga, brepos fora dela, criança, bebê, seja fora, seja dentro, ambas são importantes para Deus. E eu finalizo por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, tá bom? E se inscrever aqui no canal e aguardem o próximo vídeo, que vai ser uma continuação. Pretendo trazer uma série de vídeos falando sobre esse livro aqui, que é maravilhoso. Inclusive, eu irei deixar o link dele aqui na descrição do vídeo, caso você tenha interesse em adquiri-lo. É isso, fiquem com Deus e até a próxima.